Fala, Fel, tranquilo? Neto desabafou ao vivo, perdeu a linha e detonou Augusto Melo e todos os dirigentes do Corinthians depois da polêmica notícia do caso Vai de Bet, da relação entre os dirigentes do Timão e facções criminosas aí do PCC. Se liga no que Neto falou, a gente vai reagir ao vídeo agora. Se inscreva aí no canal, fortaleça com aquele like de sempre e já deixa a sua opinião nos comentários sobre esse assunto. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo, Fel. Qual é a salvação do Corinthians? Rosinei. Craque, é muito difícil encontrar uma solução para o Corinthians nesse momento, diante de todas essas notícias, diante de tudo que o Corinthians vem passando, né? Em alguns momentos eu também pensei e imaginei que o Augusto ou outra pessoa que entrasse no lugar das gestões passadas pudesse de alguma forma, né, solucionar alguns problemas do Corinthians, que não é fácil solucionar o tamanho do problema que é, mas pelo menos amenizar um pouco, e isso não aconteceu. E assim, eu vou muito diante daquilo que você também trouxe aqui, diante do que o Veloso fala também, eu acredito muito que a única solução para o Corinthians... Gostaria disso. Infelizmente, mas a única solução para o Corinthians seria virando uma SAF. Espera um pouquinho, se eu fosse fazer um negócio com a Caixa, ou lá, quanto que custa o estádio? 800 milhões, tá bom. 800 milhões, tá bom. Como que vai pagar? Não sei, a gente paga os juros, não sei o quê, né? Não. Sabe o que eu faria? Então é o seguinte, toda a renda é da Caixa. Saiu 2 milhões, vai pra Caixa. Saiu 2 milhões. Sabe por que eu tô dizendo isso? Sabe quanto que o Corinthians tem? Já fizeram isso? Já fizeram? Funcionou. 1 bilhão, mas não funcionou. Funcionou. Não é muito louco? O dinheiro era todo para um fundo Isso. que não tinha fundo. Que fundo, cara? Aonde quem fez isso? Não, mas não é muito louco? A gente dá risada disso. Mas não sei, sabe quando? Mas é umas coisas... Sabe que já tinha pago 3 estádios. Já fizeram isso. 3 estádios. Mas ninguém sabe de nada, ninguém sabe qual é o fundo, o porquê. Aí entra advogado, aí entra jurídico, aí entra marketing, aí entra presidente, aí entra financeiro, mas ninguém sabe. Só promessa. Então aí, pera um pouquinho, uma torcida como essa, tá aqui, ó, deixa eu e a torcida aqui. Uma torcida como essa, porque eu arrecadei mais de 1,5 bilhão de renda, eu devo 700 milhões e eu pago a cada 3 meses 80 milhões de juros. Mas quem que fez isso? Quem que assinou? Como que pode? Sim. Quando eu tenho uma grana a mais, no meu financiamento, sabe o que eu faço? Eu amortizo o final. Eu pago 2 parcelas, eu pago 3. O Corinthians já pagou uns 2 estádios de juros. Vocês já pagaram 2 estádios de juros. E aí, quem que fez? Quem que fez isso? Quais são as pessoas responsáveis por isso? Quem tem um estádio que não é seu? Quem tem um estádio há 10 anos que não pagou 1 centavo? Quem pagou? Pessoal da Gaviões, Pavilhão, Estopim, 40 milhões. 6%. 6% suando sangue. Essas pessoas aqui, ó, eles suam sangue, Veloso. É justo isso, cara? Não, o torcedor está pagando uma dívida que nem é dele. Agora, essas figuras que nós vimos aí na arte, eles arruinaram a instituição, arruinaram o Corinthians. Por isso que eu digo que para o Corinthians hoje, para a instituição, não existe outra saída se não for a SAF. Não tem como. Essa dívida vou falar da gente. é impagável. Você não tem uma parada lá em Araras? Tem. Você não tem? Você está tentando vender, não tá? Sim. Mas daqui a pouco vai dar certo lá o esgoto. Araras é uma cidade maravilhosa, o prefeito é incrível. O prefeito de Boituva também, que eu encontrei ontem. Um beijo para vocês. Você não comprou? Você não pagou bonitinho? Claro. Você não paga os impostos? IPTU, tudo bonitinho. A gente não tem que pagar o IPTU. Cara, às vezes quando eu recebo aqui na Band, a Gisele liga pra mim e fala, Neto, ó, o imposto de renda esse mês, meu Deus. Falei, quanto foi? Foi tanto. Falei, graças a Deus, Gisele. Porque quando você paga imposto, legal, pra quem tem dinheiro, não pros pobres. Porque pobre não tinha que pagar imposto. Pobre tinha que ter 5 salários mínimos. Pobre tinha que ter escola. Porque o pobre é que vem limpar a nossa sujeira. As pessoas que não têm dinheiro, que está aqui, ó. Eles que saem 5 horas da manhã para limpar o que você faz. Quando você toma café, quando você almoça. Quem faz a comida para os seus filhos é os pobres. Madame faz. Tá de brincadeira comigo? Quem que acorda 4 horas da manhã para pegar 3 ônibus, 5? E aí, quem que você vê quando você está andando 6 aí? Nós aqui. Quem que você vê que está debaixo da marquise? Dos ônibus, é só mulher. Só mulher.
Elas que trabalham. Aí você pega uns caras que são tudo rico, tudo paga pau de um monte de gente, uma torcida como essa. Os caras não pagaram 1 centavo do estádio, os caras devem de imposto, os caras devem de sonegação, os caras devem para empresário, os caras devem para todo mundo. E tá tudo liso. Ô, craque, E tá tudo liso, irmão. o conselho estava onde nessa época aí? Ele serve para quê, o conselho? Eu sou leigo nessa situação. A verdade mas, é o assim, seguinte, o conselho deveria aconselhar. Isso, mas assim... O CORE deveria investigar. Não é verdade? Então vamos lá. Quais foram os presidentes que viram isso? Quais foram os financeiros, advogados que viram? Olha, mas eu acho que não é um bom negócio a gente entregar o estacionamento por 11 milhões e 800 mil. Porque se o estacionamento for do clube, nós vamos ganhar 150 milhões. Mais de 16% do estádio. Ó, se os camarotes fossem nossos, a gente pode ganhar 100 milhões. Mais 8 ou 9% do estádio. Daria uns 25%. Aí, das rendas, que é o recado 2 milhões, você bota 2 milhões, 4, 6, 8 milhões, 8 milhões, pô, você paga 10 e 8 milhões, dá 80, né? Dá mais 16%. Mas quem que faz os negócios? Quem assina? Quem que paga as multas? Quem que deposita o dinheiro para as pessoas que tem lá para o Corinthians receber? Aonde sai desse dinheiro? Como é que sai? Quem que entrou? Como que eu paguei? Como que eu fiz tausa? Como que eu fiz o estádio? Como que eu fiz? Explica para mim, vai! Alguém pode explicar para mim? Se nenhum conselho consegue explicar, porque assim, um clube sério não vai permitir que um cara que deixou uma dívida volte de novo e deixa a dívida maior ainda. Na verdade, os clubes são sérios, Souza. As instituições são boas. As pessoas que não são. O Corinthians é legal, o São Paulo é legal, o 15 Piracicaba é legal, o Rio Branco é legal, o União São João. Onde está o União São João? Onde está o Rio Branco? A3. Onde está o Guarani? Onde está a Ponte Preta? Onde está o Marília? Onde estão os clubes de futebol brasileiro? Os clubes estão lá, as instituições existem, mas as pessoas que acabaram. Elas são dirigidas por pessoas, né? Então, o maior exemplo é quem no futebol? É o Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras, que brigou com a sua maior torcida, que não dá pau de ingresso, que vai pra dentro de todo mundo, que tirou os caras na moral do gato. E hoje é um time que vai disputar o título mundial. Meu Palmeiras não tem mundial, babaca igual eu aqui, otário, cambada de babaca. O Palmeiras não tem mundial. Eu prefiro dar os 2 mundiais e ter o que o Palmeiras tem hoje. Eu disse isso aqui há uns 3 dias atrás, vou perguntar para o Rosinei, para o Souza e também para o Veloso. A saída, o impeachment do Augusto Melo, se isso acontecer, e tudo está caminhando para isso, pelo menos aquilo que a gente está ouvindo, certo, Veloso, certo, Souza, certo, Rosinei? Certo. E aí é o seguinte, entra os Osmar Stabile. Com a saída do presidente, o impeachment do presidente, o Corinthians esse ano vai ser pior do que o ano retrasado. Que quase caiu. Ano retrasado ou ano passado? Ano passado. Ano passado. Vocês vão ver o caos que vai ser. O que você pensa disso, Rosinei, Souza e Veloso? Craque, realmente, eu acho que traz uma instabilidade muito grande, né, para dentro do ambiente, que já é um ambiente conturbado. E realmente vai ser um grande problema, né, para o Corinthians, né, o clube passar por toda essa situação e provavelmente vai acontecer a situação do Augusto Melo. Acho que fica meio que impossível disso não acontecer. E, cara, é difícil encontrar soluções ali para o Corinthians. Como eu estava até falando, craque, sobre a questão, né, de o Corinthians virar uma SAF, é justamente por isso, né? O torcedor corintiano, quando olha aos bastidores de quem vai entrar no lugar de quem dentro da diretoria do Corinthians, ele só vê o pessoal que já tem há muitos anos no clube. Então, pessoas que, infelizmente, você não tem a confiança de ver que eles vão fazer algo benéfico para o clube. Vamos lá. Então, é ruim demais. Vamos lá, Souza, o que você pensa? Cara, a grande questão é essa que o Rosinei colocou, é quem vai entrar no lugar do Augusto? Se é mais do mesmo. Não, deixa eu falar, é o Osmar Stabile, que já foi... Mas ele tem 30 dias só, Mas né? ele vai ter Até 30 eleição. dias marcar a É eleição. Aí vai voltar mais do mesmo. Não, mas aí é o seguinte, eu tenho uma visão democrática, eu sou democrático, é o seguinte, quem vai votar, se ele ganhar a eleição democraticamente, eu não estou nem aí, Não, irmão. tudo bem, mas Entendeu? é o que ele vai fazer. Agora,
ter um conclave dos mesmos que já estavam, aí é melhor ter outro tipo de atitude. É isso que eu estou perguntando. Não, e é exatamente isso que vai acontecer. Vai vir o mais do mesmo, as mesmas coisas vão acontecer e nada de novo. Agora, o Palmeiras, a gente Mas alguma coisa tem que acontecer, Tem que acontecer. Tem que acontecer. Tem que aparecer alguém, tem que aparecer um Gagliotti, um Paulo Nobre, que é muito difícil de entrar nisso. Você usa uma frase que ela é perfeita para o Corinthians. Existe um curral lá que é entre eles ali. Sempre. Entre eles ali. Vamos lá. Vamos supor que o Andrés volte. Sabe quem volta como Edu Gaspar ou volta o Alessandro? O Edu não volta. Quem vai voltar no Amador? Osmar Loss. Coelho. Nada contra o Coelho, que é um menino que eu amo, falar a verdade. Eu acho que ele tem um caminho muito legal e é um menino maravilhoso. Mas eu acho que ele não estava preparado para isso. Quem volta? Lázaro. Filho do Zé Maria, que é ídolo. Vamos lá. Quem volta à administração é os mesmos. Então, qual que... sabe, o que vai, sabe? A esperança, de verdade, para o torcedor corintiano, não tem outra. Ele é contra isso, mas a esperança é uma SAF, é aparecer alguém que compre, bota o seu dinheiro lá, que vai sair do bolso dele o dinheiro, e tenha mais cuidado com um clube igual o Corinthians, Eu que falo a verdade. muito, cara. Eu falo a verdade. Eu não sei. Eu já pensei, já dispensei, a minha mulher não quer, o Cascão quer, um monte de gente acha que eu devo ser o presidente do Corinthians. Se eu fosse presidente do Corinthians, eu chamo uma Beth aí, que tem essa que está aí, você quer renovar o Corinthians? Tá bom, vem aqui, tudo bem? Renovar? Tá legal. Eu quero 700 milhões. Para pagar estádio. Deposita lá direto. Você tem aqui 6 anos, de patrocínio com todos os esportes do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos lá, paga o estádio. Paguei o estádio. Respirei. Aí eu falo para a torcida assim, ó, a partir dos 3 anos que eu vou ser presidente, nós não vamos fazer loucura. Nós vamos lutar para não cair. Vocês querem eu de presidente? É lutar para não cair. Nós vamos montar... É isso. E eu vou reforçar o departamento amador. Quem é o melhor? João Paulo do Palmeiras. E a receita dos jogos vão entrando. É isso. Vamos lá. Quanto que eu devo de imposto? 600 milhões? Tá bom. Ou quanto que é 600 milhões? Eu vou pagar em 5 anos. Mas eu pago. Mas ninguém paga. Ninguém paga o estádio. Ninguém paga as dívidas. E todo mundo que entra, Veloso, então o Augusto pagou dívida pra caramba do Duílio. O Duílio pagou dívida pra caramba do Andrés. O Andrés pagou dívida pra caramba do Roberto de Andrade. O Roberto de Andrade pagou dívida pra caramba do Mário Gomes. Eles pagam as dívidas entre eles e o clube quebra! É isso! Veloso. Pois é, e chega numa situação que é insustentável, né? Eu estava pensando aqui, com 2,5 bilhões, o Corinthians tem uma... Só de juros tem que pagar por ano 300 milhões. Mas se eu pago o estádio... Como é que faz? Eu faço. Se eu pago o estádio 700 milhões, eu pago o estádio 700 milhões, certo? A dívida cai para 2 bilhões. 2 bilhões. Aí eu tenho... Não, tudo bem, Veloso. Como é que faz? Não, tudo bem, mas eu não vou contratar esses caras pagando o que eles pagam aí. Aí eu pego o dinheiro que entra de renda, o dinheiro que entra de tudo, eu consigo em 3 anos diminuir a dívida mais 500 milhões. Olha. Mas só que tem que fazer, Veloso. Eu acho que essa matemática hoje está muito difícil. Dá para fazer. Pela dívida que... Não, dá para fazer. Dá para fazer. O Corinthians já está no Uruguai para o jogo desta quinta-feira contra o Racing no Estádio Centenário em Montevidéu. Para esse compromisso, o técnico Dorival Júnior deve mandar uma equipe mista, pensando já no clássico de domingo em Itaquera contra o Santos. E uma vitória é necessária, fundamental, caso o Corinthians pense ainda em se classificar para o play-off da Sul-Americana. É uma partida fundamental para a nossa equipe. Precisaremos estar muito concentrados e focados em busca de um resultado importante. É um jogo sempre muito difícil, porém nós precisamos alcançar um resultado que nos dê a possibilidade de chegarmos vivos
a última rodada. Dorival, que começou com 2 vitórias importantes no comando do Corinthians sobre Novo Horizontino e Internacional, aquela vitória emblemática por 4-2. Mas depois foram 2 tropeços, o empate em casa com a América de Cali e a derrota para o Mirassol por 2-1. Portanto, foram 7 gols marcados, 5 sofridos e uma mudança de postura precisa ser vista. O principal é buscarmos a recuperação em relação à última apresentação que nós tivemos. Eu acho que da maneira como nós jogamos contra o Internacional e posteriormente contra o Mirassol, são 2 situações completamente distintas e nós temos que encontrar uma regularidade. E a regularidade ela só é alcançada a partir do momento que você tem a possibilidade de uma sequência importante de bons jogos, jogos mais seguros, jogos dentro de um padrão que nos dê a condição de nos sentirmos um pouco mais confiáveis e confortáveis dentro do nosso trabalho. Para esse jogo vai ter estreia da nova camisa 2, inspirada no Mundial de 2000, camisa preta com detalhes em branco que o Corinthians vai colocar em campo nessa partida contra o Racing no Uruguai. Para esse compromisso, o técnico Dorival Júnior não vai poder contar com Ranieri, que tem um edema na coxa, Memphis Depay com uma torção no tornozelo, Félix Torres suspenso, além dos 2 nomes que já eram desfalques no Corinthians, né? Gustavo Henrique e Rodrigo Garro. A grande novidade entre os relacionados é o atacante Kaique, jovem de 21 anos que fez o gol do título da Copinha em 2024 contra o Cruzeiro, mas estava esquecido. Subiu para o profissional, foi relacionado apenas para 3 jogos com Ramon Dias e agora vem impressionando o Dorival Júnior e pode entrar ao longo dessa partida tão decisiva para o futuro do Timão na competição sul-americana. Um provável Timão misto, com várias dúvidas, tem Hugo Souza no gol, Léo Maná, André Ramalho, Kaká ou João Pedro Choca, Yandileri ou Bidu, Martínez, Maicon ou Charles, Carrilho e Coronado, Romero e Thales Magno ou Héctor Hernández. No fim, não importa quem jogue, a Fiel escolhe vencer sempre, hoje e domingo, esperando que esse contato dos atletas com a história do Corinthians inspire uma nova fase da equipe, em busca de outra taça em 2025. É o Timão que encara o Racing do Uruguai aí nessa quinta-feira e a vitória é a única coisa que importa. O problema é muitos desfalques na equipe do Timão para essa partida. O Timão encerrou a preparação aí para enfrentar o Racing do Uruguai e Ranieri virou desfalque de última hora. A gente vai trazer as informações aqui nesse vídeo, juntando aí com Félix Torres, que tinha recebido vermelho na última partida, Memphis Depay, Rodrigo Garro e Gustavo Henrique, que também desfalcam um Timão aí que vai praticamente com uma equipe mista, precisando da vitória, fiel. Timão encerrou a preparação aí para enfrentar o Racing pela 5ª rodada da fase de grupos aí da Sul-Americana. Nessa manhã de quarta-feira, o elenco trabalhou no CT Joaquim Grava e o técnico Dorival Júnior corrigiu alguns ajustes finais ali para definir a equipe que vai para esse confronto. O Timão aí deve entrar em campo com uma formação mista, já que no domingo tem o clássico diante do Santos na Neoquímica Arena pela 9ª rodada do Brasileirão, que o Corinthians também não vai bem, fiel. Além da baixa de Ranieri, aí o Timão não vai contar com Memphis Depay, que sofreu um entorse no tornozelo direito. Além deles também Gustavo Henrique e Rodrigo Garro e, como eu disse, Félix Torres aí suspenso pelo cartão vermelho recebido contra o próprio Racing na Neoquímica Arena. O duelo contra o Racing vai ser nessa quinta-feira, lá em Montevidéu, e a bola começa a rolar a partir das 7 horas da noite, vai ser transmitida somente pelo Disney Plus e pela ESPN, aqueles que forem acompanhar a partida. Uma coisa interessante que veio aqui para nós, entre os relacionados da partida, é o garoto Kaique, fiel. Kaique aparece entre os relacionados, se eu não me engano, pela 4ª vez nesse ano somente. Ele aparece entre os relacionados e pela primeira vez com Dorival Júnior, porque ele vem chamando a atenção de Dorival. Kaique surpreende Dorival nos treinos e aparece em lista de relacionados do Timão. O garoto da base está bem esquecido aí no CT Joaquim Grava desde o início do ano, deve ganhar uma oportunidade no Uruguai em duelo pela Copa Sul-Americana. O garoto é apenas de 21 anos, Kaique será uma das novidades do Timão para essa viagem. Ele tem agradado o técnico Dorival Júnior no dia a dia do CT e será a opção no banco de reservas na partida contra o Racing nessa quinta.
O garoto aí foi relacionado apenas 3 vezes com o Ramon Dias, porém não teve oportunidade nenhuma delas de entrar em campo e mostrar o seu futebol, fiel. A competitividade no setor é um dos maiores problemas. Por ser o mais novo e ter pouca experiência, sempre acaba largando atrás e tendo pouca oportunidade. Muitos aí alegam, pessoas dentro do Corinthians, que o tipo físico do jogador preocupa. Eles entendem que o atacante precisa ganhar massa muscular antes de receber minutos em campo, mas a gente não vê isso acontecer com o Bidon, né, fiel? Bidon franzino, na minha opinião, fraco na marcação, principalmente pela questão física dele. Mesmo assim, ele vem sendo titular absoluto em várias partidas do Coringão, ou muitas vezes brigando ali entre os titulares. Então, por que não o Kaique também ganhar essas oportunidades? Ainda concordo que os dois precisam ganhar massa muscular, algo que é muito comum quando os jogadores chegam na Europa disso acontecer. Eu acho que isso poderia ser visto com melhor cuidado aqui no Brasil também, principalmente para essa garotada. Agora, no entanto, o cenário parece ser um pouco mais animador a longo prazo. Nos últimos dias, Dorival tem dito que quer conhecer e dar oportunidades a todos do elenco antes de tomar decisões importantes.